Amém, queridos. Eu quero falar, nós vamos ministrar hoje, nosso tema é que Deus ele não está buscando adoração. Deus ele está buscando adoradores e não a adoração propriamente dito. Amém? Quando nós lemos as histórias das viagens do apóstolo Paulo, nós vemos que em um dado momento, né, das viagens e das coisas que ele faz, ele chega a um lugar onde havia pelo menos no primeiro século, por assim dizer, talvez era o lugar que mais tinha adoração a deuses pagãos do mundo, talvez, né? Era um lugar que era muito paganizado, haviam estátuas de deuses de tudo que era lado. E esse lugar é Atenas, na Grécia, né? E ali também ele é um berço, né, de vários filósofos e matemáticos que nós conhecemos, né? Como Sócrates, Pitágoras, entre outros, né? Platão, Aristóteles. Então, dali vinham os pensadores, né? Até então, no mundo atual, era onde vinham os intelectuais, aqueles que traziam aquelas filosofias, né? Quem sou, para onde vou, o que faço neste lugar e tudo mais. Então, e Paulo, ele chega naquele lugar. E quando ele chega ali, isso foi mais ou menos entre o ano 50, 52 depois de Cristo. Quando ele chega ali, ele fica horrorizado, não é? Assim, do que ele está vendo ali. Aí ele fica inconformado. E se você abrir a sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 15. Atos 17, 15 até o 21. Ele vai dizer assim: os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Imagina como que Paulo devia estar ali, né? Falando sem parar. Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Então todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Só um parênteses, esse último verso que eu li, o verso 21, vou ler de novo, ele diz assim: todos os atenienses, ou seja, todo mundo que morava ali, eles não faziam outra coisa senão falar ou ouvir das últimas novidades. Em outras palavras, eles eram os fofoqueiros da época. Então, eles ficavam ali, né? E Paulo, eles nunca haviam escutado, de certa maneira, alguém debater com tanta propriedade a respeito de um assunto. Porque Paulo, ele vê uma indignação, e eu acho interessante nesse texto, e quando diz que ele ficou indignado, a primeira coisa que ele foi ver depois que ele se indignou, era saber se tinha alguma sinagoga, alguma coisa ali, enfim, alguma coisa, onde haviam gregos convertidos ou judeus, o que tinha ali para poder ajudá-lo, né, a propagar o evangelho de Jesus Cristo. Então ele, ao invés de ficar numa casa discutindo, ele ia nas praças e começava a contextualizar, e provavelmente em voz alta. E as pessoas ali iam passando, iam olhando o que ele estava fazendo, porque era algo totalmente, né, diferente daquilo que eles acreditam. E se a gente continua a história,
No verso 22, fala assim: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e diz. Na verdade, o que é o Areópago? O Areópago era um lugar de julgamento ou de conselho. Era um lugar, até hoje existe, eu nunca fui lá, mas pelo que eu vejo em vídeos e fotos, existe esse lugar até hoje, que era um lugar, assim, para cima, assim, ao norte, eu acho, mas um lugar alto, né, de Atenas, onde as grandes decisões ou os grandes discursos eram feitos. Então, de certa forma, o apóstolo Paulo chamou tanta atenção da maneira que ele falava, que causou um alvoroço nos atenienses a ponto de darem a ele, entre aspas, um lugar de honra, um lugar de destaque para que ele pudesse falar. Então, quer dizer, Paulo, ele era um homem inteligente, então ele tinha que, naquele momento, falar para os atenienses de alguma maneira que eles pudessem compreender o que ele dizia, né? Só que ele tinha que ser também respeitoso, ele não podia chegar ali e falar assim: olha, vocês são tudo macumbeiros, vocês são tudo espírita, vocês são tudo... Ele não podia fazer isso, porque isso é uma afronta muito grande, né? Então ele tinha que ser usado por Deus de uma maneira como evangelizar essas pessoas, né? Então, voltando para o 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Quer dizer, você vê aqui, né? Então ele traz eles com respeito. Fala: nossa, você vê que no começo ele estava indignado, né? Ele fala: olha, eu vejo que vocês são religiosos, né? Vocês têm várias estátuas aqui, né? Tem de Zeus, Atena, tem de tudo que é negócio. Vocês são, né? Eu vejo que vocês são cuidadosos. Aí ele fala no verso 23. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, este é o que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que há nele, que nele há, é o Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora esteja longe de cada um de nós. Verso 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas que vocês também, alguns de vocês, né? Também somos descendência dele. Então, quando a gente lê esse discurso de Paulo, aqui ele trazendo essa maneira de evangelizar, a gente começa a perceber algumas coisas, né? Pode deixar projetado, mas olha, quando a gente lê ali no verso 24 e o verso 25... que ele está falando, né? Deus fez o mundo e tudo o que há nele, é o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários. Quer dizer, Paulo, ele está dizendo assim: este Deus que vocês não sabem quem ele é, que vocês cultuam sem saber, este é o Deus acima de tudo. Ele que criou tudo, ele que fez tudo, ele é o Todo-Poderoso. Este é o Deus que eu estou anunciando para vocês. Vocês cultuam um Deus que vocês não sabem quem ele é, mas este é o Deus que eu venho apresentar. Este é o Deus que eu venho apresentar. E ele fala, mas esse Deus, ele é tão absoluto que ele não precisa ter um santuário para ele, ele não precisa ter uma estátua, ele não vive de adoração humana, ele não vive de coisas que os humanos podem fazer para ele. Ele está acima de todas as coisas. Este é o nosso Deus. Amém? Daí no verso 26, ele fala de uma maneira inteligente, sem citar Adão e Eva, mas ele fala assim: um Deus que a partir de criou toda a humanidade. Por quê, gente? Ele está pregando para pessoas que não conhecem o Velho Testamento. As pessoas não sabiam quem era Abraão, não sabiam de nada. Então ele tinha que usar um contexto ou uma linguagem que eles eram acostumados a ouvir, né? E ele continua, então ele fala de Adão e Eva através, né, de um homem e tal, né? No verso 27, ele dá a resposta que todo grego procurava. Qual que é a razão? Por que eu nasci? Por que eu fui criado?
E no verso 27, ele fala assim: Deus fez isso para que os homens o buscassem. Você foi criado para buscar a Deus. Você foi criado para fazer a vontade de Deus, para seguir a Deus. Então Paulo, ele responde uma pergunta de filósofos. E como se não bastasse, no verso 28, ele cita 3 textos de 3 filósofos daquela época, que eram o Epimênides, Cleanto e Arato. Né? Que ele fala assim, como alguns dos... ele fala assim, verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Isso é um texto de um poeta grego da época, deles lá, que chamava Epimênides. Ele usa o texto deste homem para pregar o evangelho. E ele fala assim, né? Porque dele também somos geração. Foi citado em obras também de Cleanto e Arato. E esse texto desses homens chama-se um hino para Zeus. Só que ele pega aquele texto e ele usa para eles entenderem que o nosso Deus, ele é acima de qualquer outro. Né? Então ele usa aquela cultura. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: não adianta você fazer uma adoração ou levantar um altar e você não conhecer esse Deus. Não adianta se você querer agradá-lo, se você não tem intimidade. Deus não te fez por outro motivo a não ser de buscá-lo. Deus te criou para buscá-lo, né? E eu acho fantástico esse texto, né? Quando Paulo ele está pregando, ele está fazendo isso, né? E ali diz que alguns ali se converteram. Depois do texto, Paulo vai começar a falar de ressurreição. Aí eles interrompem a Paulo e falam que eles não querem ouvir aquele respeito. Mas mesmo assim, Demas se converte, outros que são citados como seguidores de Paulo se convertem ali, e ali começa uma igreja depois disso. Né? Começa assim, mas o grande ponto é que ele começa, ele tem uma propriedade para falar. Ele usa termos mundanos, ele usa termos chulos talvez, né? Não comparando nosso Criador a deuses mitológicos, mas ele faz desta maneira, de uma maneira mais simples, para que as pessoas entendessem o que ele estava dizendo. Agora, como que Paulo conseguia fazer isso? Por que ele podia fazer isso? Porque Paulo tinha intimidade com Deus, ele conhecia Deus. Você só consegue falar assim de alguém ou exortar uma pessoa nesse tipo de amor se você tem intimidade. E é isso que Deus tem buscado de cada um de nós. Deus, ele não está... Eu vou mostrar para vocês durante o culto de hoje, mas Deus, ele não está buscando uma adoração. Embora nós o adoremos, não entenda errado. Nós somos adoradores. Posso ouvir amém? Só que Deus, ele não busca a adoração de alguém que não conhece, de alguém que não sabe quem ele é. Deus, a palavra diz que ele procura o quê? Verdadeiros. Não é isso? Verdadeiros. Aquele que adora em verdade. E os atenienses, nesse contexto, adoravam a todo mundo com medo da ira dos deuses. Se eu não colocar essa oferenda nessa estátua, esse Deus X vai queimar as plantações. Esse Deus Y vai fazer uma enchente, vai inundar tudo. Esse Deus vai matar. Então, eles tentavam agradar todo mundo. E não entendiam por que faziam aquilo. E Paulo estava dizendo, vocês não precisam fazer isso. Vocês têm que aprender a conhecer quem é o Deus de vocês. Conhecer quem ele é. Em Salmos, capítulo 25, verso 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Eu estou lendo a versão Almeida Revista e Atualizada. Talvez já está diferente daqui, mas fala assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Quando você lê temens, obviamente não quer dizer para aqueles que têm medo. Não, eu estou morrendo de medo. Os que temem, os que respeitam, que andam junto, né, que tem uma reverência a Deus. Então, quando você tem uma intimidade, uma reverência com Deus, ele te revela os segredos dele na sua vida. Ele revela o que tem para ser para a sua vida. Mas quando? Quando você tem intimidade. Por quê? Porque Deus quer que nós o conheçamos e nós tenhamos intimidade com ele. Temos uma verdadeira intimidade com ele. Em Gênesis 3, verso 9, uma coisa que me chama a atenção é que quando Adão peca, né? Quando Deus aparece para Adão ali, a primeira pergunta que Deus faz é assim: mas o Senhor Deus chamou o homem
perguntando: onde você está? Ele não pergunta o que você fez. Não, o que aconteceu? Ele pergunta assim: mas aonde está você? Por quê? Se você está em Deus, você não vai pecar. Se você está na intimidade com Deus, você não vai... Pare e perceba. Qualquer tipo de pecado, atrocidade, acontece em um momento que alguma pessoa não está com Deus. Quem está com Deus não trai, quem está com Deus não mata, quem está com Deus, entende? A pessoa que está com Deus, ela está guardada, porque ela está na presença de Deus, ele está na intimidade com Deus. E quando você está na intimidade, você escuta os segredos de Deus. E muitas vezes, quando você lê os segredos de Deus, a pessoa acha que ele vai me dar um segredo de vida, vai me dar um segredo para abrir um negócio, vai me dar um segredo. Às vezes o segredo de Deus é um conselho para que você não se dê mal. Às vezes o segredo de Deus para mim e para você é assim: olha, filho, para. Ele te deu, para. Se você continuar aqui, você vai se quebrar. E quando eu ouço isso? Quando eu estou com intimidade. Eu só tenho intimidade quando eu ando junto. Quando eu caminho com Ele. Quando eu dedico um tempo para adorar ao meu Pai. Quando eu dedico um tempo para ler as Escrituras. Quando eu dedico um tempo para fazer uma oração. Quando eu dedico um tempo para entrar em um jejum. E assim, né, você sabe mais tudo aquilo que busca a Deus. Mas aqueles momentos, Deus, ele começa a falar com você. Aquilo vai aliviando o seu coração. Agora, quando nós começamos a ficar afastados de Deus, e quando eu digo afastados, eu não quero simplesmente dizer porque estamos em pecado propriamente dito, mas de repente a gente é vencido pelas dificuldades do dia. Às vezes teve um dia muito difícil, sei lá, tá amarrado, mas bateu o carro, alguém ficou doente, aconteceu você ouviu uma notícia ruim. Então isso ele tem um potencial de te tirar da presença de Deus. E aí às vezes é involuntário, não é que você quer, mas e quando a gente começa a ficar numa sequência de muitos dias ou muito tempo assim, automaticamente você vai se afastando de Deus. Lembramos que estamos no mundo e somos influenciados. Então Deus, ele quer que tenhamos intimidade, quer que nós o busquemos. Posso ouvir um amém? Agora, Isaías capítulo 59, verso 2. Deus, ele quer que estejamos com ele, né? Eu vou chover um pouco no molhado aqui, mas é mais para a gente estar no mesmo pé, tá bom? Mas aconteceu algo na humanidade que nos separa de Deus, que é o pecado. O pecado nos tira da presença de Deus. Em Isaías 59, 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Quer dizer, então quando estamos em pecado, nós deixamos de ouvir a Deus. E o deixar de ouvir a Deus nos leva para aquela posição que Adão estava. Onde está você? Onde você estava? Onde você estava? Por que você não estava na minha presença? Por que você não guardou? Por que você não ficou com a sua esposa? Por que vocês não estavam juntos? Onde você estava quando Eva estava sendo tentada? Você é o provedor, você é o homem. A responsabilidade de cada um, a salvação de cada um. Mas você foi o homem que eu determinei que guardasse tudo isso, inclusive a sua casa. Onde você estava? Às vezes as pessoas, elas falam assim: ah, meu marido me traiu. Ou minha esposa me traiu. Tá, mas onde você está? Por que chegou nesse ponto? Traiu de graça? Um dia acordou e traiu? Você não fez nada. Você foi amoroso, carinhoso, nunca brigou, estava ali direitinho. E a pessoa, eu acho muito difícil. Pode acontecer? Pode. Estou dizendo que não, mas eu acho muito difícil. Não é? Então, onde está você? Onde estamos nós? Né? Deus, ele busca essa intimidade. Durante a semana, qual é a intimidade que você tem entregado para o seu Senhor? Qual é a intimidade que você tem entregado durante o seu dia? Será que a sua empresa tem te roubado todo o seu tempo para o seu Senhor? Será que os seus problemas em casa roubam o seu tempo para o seu Senhor? Como que tem sido a sua entrega para Ele? Né? Será que a nossa qualidade de tempo para o Senhor tem sido aquela oração, desencargo de consciência? Senhor, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Acabou, é isso? Oração de desencargo do dia? Não. Então, onde está você? Né? Tomemos cuidado, né? Porque os nossos pecados, eles escondem-nos da presença de Deus. Mas Deus, ele quer ser achado. Deus, ele quer ser achado, e Deus, ele não dificulta isso.
né? Não precisa seguir lá um mapa, um negócio mega complexo para encontrar Deus. Deus, ele facilita. Em Jeremias, capítulo 29, verso 14, só o comecinho, diz assim: e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Quer dizer, eu vou permitir que vocês me achem. Eu quero que vocês me achem. Eu quero que vocês me encontrem. Eu quero que vocês sintam a minha presença. Eu quero que no meio da sua luta ou no meio da sua dor, a sua dor não seja maior do que a minha presença. No meio da sua dúvida, os seus pensamentos humanos de tentar encontrar uma resposta para aquilo não sejam maiores do que a fé que eu tenho para vocês. Eu quero que você me ache, quero que você me encontre, amém? Porque eu quero estar junto com você. Eu criei você para estar junto comigo, não criei você para se largar, né? A minha mãe falava assim, né? Filho a gente cria para o mundo, mas está amarrado, né? Porque Deus não cria a gente para o mundo, senão estamos perdidos, não vai para o céu, né? Deus cria para que nós andemos com Ele e não interessa onde esteja. Que nós possamos levá-los, Senhor, eu estou indo para um lugar ali, que eu estou indo para uma milha 8 ali, meio difícil ali, Senhor, mas eu tenho que ir lá, vai comigo. Senhor, eu vou evangelizar tal pessoa que está no espiritismo desde quando nasceu. Vai comigo, Senhor, porque eu não sei o que dizer. Senhor, hoje vem eu vou numa família que eles estão prestes a divorciar. Eu nunca trabalhei num caso assim, Senhor. Vai comigo. O Senhor vai com você. Amém? Senhor, Deus, ele sempre vai. Ele quer que estejamos com Ele. E nós temos que ter esse desejo de estar com Ele. Né? Temos que ter esse desejo de estar com Deus. Amém? Agora vemos, né, que em poucas palavras ali, que Paulo estava falando com os atenienses, Paulo ele pregou tudo o que tinha que pregar. Paulo falou de uma maneira tudo o que ele tinha que falar, né? Olha, você nasceu para buscar a Deus, busque a Deus, não coloque nada acima de Deus, não permita, né, que você adore a Deus sem conhecê-lo. O próprio Jesus, ele faz uma citação que ele cita do livro de Isaías, mas está em Mateus, capítulo 15, verso 8. Jesus diz assim: este meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele me honra com os lábios, ele fala que me adora, fala que exalta a Deus, mas o coração dele não está comigo. Deus, ele quer o nosso coração. Parece que eu estou dizendo algo que você está aí ouvindo, e você já pensou, pô, mas eu já escutei isso desde o dia 1 da minha igreja, quando eu cheguei na igreja, eu já ouvi isso. Mas tem momentos, gente, que as coisas simples, às vezes nós deixamos sem atenção. A gente se preocupa quando vai ser o apocalipse, quando o anticristo vai vir, se a vacina é ou não boa, se vai ter chip ou se não vai ter chip, se vão morrer ou se não. A gente se preocupa com um monte de coisa e a gente esquece que não adianta se preocupar com nada se Deus não habitar no seu coração. E nós, como igreja, precisamos entender isso sempre. Deus tem que estar dentro de mim. Porque o que é melhor para mim, às vezes não é melhor para o outro. Agora, o que eu sei o que é melhor para mim? Como você sabe se tal coisa, esta ou aquela coisa é boa para você ou se não é? Como que você sabe se aquilo que você fez, que você acha que é bom para você, o seu irmão talvez não é bom e você acha que ele tem que seguir o que você seguir? Entende? Como a gente sabe das coisas? O ponto é, ninguém sabe de nada. Quem diz para nós o caminho é o nosso Pai. É o nosso Pai. Então, toda decisão que eu tomar, qualquer uma delas, se eu vou mudar de emprego, se eu não vou, se eu vou viajar, se eu não vou, eu preciso ter intimidade com Deus. Senhor, eu estou com um pensamento de fazer tal coisa. Senhor, eu vou orar aqui, ó. Pai, fala comigo, Senhor. Qual que é a sua vontade para mim? Qual que é a sua vontade? Por mais óbvio que seja a pergunta. Mas, agora, pergunta a Deus, que é seu Pai, na intimidade, mas também aprenda a esperar na intimidade. Se você chegar na oração assim, caramba, eu vi aquele carro ali, tá num preço bom, vou comprar. Ah, não, mas o pastor falou. Aí já, se você dizer assim, o pastor falou, já perdeu, porque você está indo pelo pastor, você está no sal, irmão. Não é mais assim, o pastor falou no culto lá que tem que orar, vou orar. Senhor, apareceu um carro bom, cabe no meu bolso, é bacana. Senhor, vou comprar. Abençoe em nome de Jesus, amém. E vai e compra. Tipo, sabe?
Você então nunca perguntou para Deus, você só falou para Deus. Você comunicou para Deus o que você ia fazer, independente de tudo. Aí você compra o carro, passa 2 dias, o motor estoura. Poxa, mas Deus não me avisou, eu orei. Pô, mas você orou, cara, mas que jeito você orou? Você orou ali, né, Senhor, já na sua vontade. A palavra diz assim, fazei primeiro o reino, a vontade de Deus. Depois vem a sua. Então, eu entro na presença de Deus, eu falo assim, Senhor, eu quero fazer tal coisa. Eu tenho essa ideia. Mas, Senhor, eu não vou tomar decisão se o Senhor não falar comigo. E você espera, você ora e você espera. Sabe o que significa isso? Além de ter respeito e tal. Isso é o adorador que Deus busca. Deus procura alguém que entenda o que está falando. Entenda a sua oração. Entenda por que você entra na presença de Deus. Né? Por exemplo, igual quando, sei lá, quando Davi ele pede para Deus, ele fala assim, Deus, eu acho muito injusto eu ter um palácio tão bonito e o Senhor habitar em tendas. Pai, se for da sua vontade, eu gostaria de fazer um palácio, fazer um templo para o Senhor, que é o tal do templo de Salomão, né, que ainda existe lá o Muro das Lamentações, mas ele pede ali, não é bem aquele, né, mas enfim, mas ele pede para fazer, e era algo assim, que se for parar para pensar, caramba, é obra de Deus, não precisava nem pedir, é só fazer, mas ele pede para Deus, Senhor, eu posso fazer isso para o Senhor? Senhor, o Arena pode tocar no altar no domingo? Senhor, eu posso fazer um seminário de escatologia? Senhor, podemos fazer uma revisão de vidas? Vocês acham que eu chego aqui e tomo uma decisão porque eu acho que tem que tomar? Eu não sou louco. Eu não sei se é a vontade de Deus. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu tenho que perguntar. E o que Deus fala para Davi? Deus fala assim, olha, gostei da sua ideia, mas não é você que vai fazer, é Salomão. Quer dizer, porque ele fala assim, você derrama muito sangue da sua mão. Então você não pode levantar um altar um templo para mim. Vai ser seu filho, né? E Davi preparou tudo, Davi não pôde fazer. Agora, se Davi vai e faz, o que será que Deus faria? Né? Será que Deus iria casar? Não sei. Mas o ponto é a pergunta. A pergunta para Deus, chegar em Deus e colocar o seu coração a Deus, isso mostra o quão adorador você é. Porque não adianta eu tomar um monte de decisão na minha vida, por mim, chegar no altar e falar assim, Senhor, Tu és soberano, Tu és o meu Senhor. Aí quando Deus olhar para você e fala assim, eu sou seu Senhor, toda decisão que você toma da sua cabeça, você nunca me pergunta, então eu não sou seu Senhor. Entende como que é complexo ser um adorador? É você depender. O que é bom para você não necessariamente é o que todo mundo disse que é bom para você. E também o contrário, não necessariamente o que todo mundo disse para você que é ruim, de fato é. O único quem sabe é o Criador. Posso ouvir amém? Ele é o único que sabe. Me chama a atenção quando Jesus ele está, né, atravessando por Samaria e ele vai ali no poço de Jacó e tem lá a mulher samaritana tirando água do poço. E naquela conversa, né, de Jesus com a mulher, Jesus ele fala assim para ela em João capítulo 4, verso 23, né? Conhecida frase. Ele fala assim, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Por que Jesus fala isso? Porque no contexto, né, eles estão debatendo e ela começa a falar assim, os judeus adoram lá em Jerusalém, nós temos que ficar aqui e tal, né? Mas o correto é ir lá, ela começa a debater o lugar. E Jesus ele fala assim, você não entendeu que não é o lugar, não é a igreja, não é a Sara Nossa Terra, não é Renascer, não é Igreja Universal do Reino de Deus, não é Igreja Batista, não é a igreja em si, não é o lugar, não é a sua casa, mas é a intenção e a verdade que habita em você. É isso que ele está procurando. O que habita em você? Qual é a intenção do seu coração?
Qual é a força de fé, de amor, o quanto habita em você em relação ao nosso Pai? É isso que Ele está procurando. E Jesus fala assim, vai chegar a hora, na verdade já chegou, que Deus não está procurando alguém que faça isso, aquilo, outro, que faça peregrinações de joelho até a Aparecida do Norte, ou que suba de escadas, o Corcovado, ou que faça, ou qualquer coisa. Não é isso que Ele busca. Não é esse tipo de penitência que Ele busca. Não é aquele que fica ali no Muro das Lamentações ali e tal. Não é isso. Não é isso. Não é o tanto de obra que você faz na igreja, não é o quanto você vem de domingo. Não. Não é isso. Ele busca primeiro a intenção. O que está em você? Por que você faz isso? Por que você vem à igreja? Por que você quer servir ao Senhor? Daqui 2 semanas, alguns de nós estaremos no Revisão de Vidas. E vai ser bênção, sempre é, em nome de Jesus, É bênção para quem recebe, e vou dizer que para a equipe acho que é bênção dobrada, Porque, enfim, deixa eu parar aqui, a gente não foi. Mas enfim, mas é bênção demais. Só que se eu vou num lugar de adoração a Deus, seja revisão, seja um retiro, seja igreja, seja onde for, qual é a intenção que eu vou? Por que eu vou? Porque se eu vier para completar um domingo de culto, perdão, fique em casa, não venha. Não venha. É claro, salvo as pessoas que estão começando na fé que ainda não entendem. Então a pessoa às vezes ela vem na igreja porque você convidou, A gente costuma dizer assim, a pessoa geralmente, não é geralmente, mas muitas vezes a pessoa vem na igreja porque você chamou, ela conhece um pouco de Deus, mas não conhece o que você conhece. Ela vem porque você está aqui. Aí você vem, ela vem, mas ali um pouco ela vai se converter, Mas o ponto é, agora, e aqui é uma chamada para quem vai me assistir, e para quem está aqui, é uma chamada mesmo de Deus, que eu sinto no coração. Se a pessoa já tem Deus no seu coração de verdade, por que será que nas oportunidades que ela tem de adorar a Deus na casa dele, ela não vem? Por que será que nos momentos que ela tem de adorar a Deus em oração, ela não ora? Você tem Deus no seu coração ou você não tem? Sim, você entende o que eu quero dizer? Deus, para mim e para você, uma vez que temos intimidade com Ele, Deus não é negociável. Você pode negociar você pode negociar princípios, amém? Mas você pode negociar, hoje eu não vou no restaurante X, hoje eu não vou jogar bola, eu ia no cinema, não vou mais, eu ia viajar, não vou. Essas coisas você pode negociar, mas você negociar a presença de Deus é uma coisa muito complexa. Isso determina se você é um adorador ou não. Entende? Porque quem é adorador, qualquer chance que tiver, ele quer adorar. Faz falta. A palavra diz assim como a corça anseia pelas águas, eu anseio pelo meu Senhor. Eu anseio pelo meu Senhor. Eu não consigo ficar sem Ele. Eu não consigo ficar sem ler a palavra, sem buscá-lo. E não porque eu sou um fanático religioso, não. Porque Ele me preenche. Ele é a minha vida. Sem Ele eu não vivo. Quantos estão entendendo? E Deus, Ele vem nos mostrando, Ele quer nos mostrar, me busca. Me busca. Vocês percebem quantas incertezas vivemos no mundo de hoje? Quantas incertezas? Eu gostaria, assim, você não vai ter como me dizer isso, mas eu poderia perguntar, me cita uma pessoa, um ser humano que tem as respostas para tudo aqui, que existe, que está vivo. Me fala um ser humano que sabe de tudo, que sabe como acabar com tudo, como resolver tudo. Não existe. Não existe. As pessoas podem até tentar, de certa maneira, resolver as coisas ou melhorar, mas não existe. O único quem sabe é o Criador. E lá em Salmos diz, que nós lemos, fala assim que se você entra na intimidade com Ele, Ele te revela os seus segredos. E os segredos de Deus são para você, entende? Revela para você os seus segredos, coisas que às vezes você não sabe. Por exemplo, puxa, agora? Faço isso ou faço isso? Qual que é o melhor? Deixa eu ver. Tá todo mundo vindo para cá. Mas será que é para cá que eu tenho que ir também? Então, eu entro em intimidade. Pai, entro no secreto, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, me ajuda, Senhor. Eu estou com muita dúvida disso. Estou com muito medo disso. Seja lá o que for. E ali, acabou a oração, Ele não vai te responder talvez na hora. Mas você fica ali. Passa um tempinho, você está dirigindo na rua, aparece um outdoor escrito negócio.
Aí você fala, eita, Jeová Jireh. Né? Você tá, né? Você liga o rádio, alguém fala uma frase. Aí você, de repente você abre a Bíblia, tá num versículo que não sei, Deus ele vai te responder. Na intimidade. E sabe o que é louco? Perdão a palavra louco, mas sabe o que é o mais interessante? Que Deus vai te responder de um jeito que só você vai entender que é Ele. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele te conhece. Assim como um pai sabe se o filho está feliz ou triste, assim é o nosso Pai que sabe como te responder. Por isso que entramos na intimidade com Ele. Amém? Em Jeremias 29:13 fala assim: e buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Não é fazendo as obras, mas é do coração. Eu quero, né? Você busca, você precisa, está em você. É aquela saudade, aquela vontade. Sabe quando você está viajando num lugar assim, já passou umas semanas, você já está com saudade de casa? Você tem aquele sentimento, quero ir embora. Você está cansado, né? Aquele sentimento, aquele negócio, quero ver minha família, quero ver meu marido, minha esposa, meus filhos. Aquele negócio que está no seu coração, você não vê a hora, né? Isso tem que ser muito maior quando você busca a Deus. E fala, quando você busca nessa intensidade, você o acha. E Ele quer ser achado. Ele quer ser achado. Lá no mesmo discurso de Paulo, no mesmo Atos 17, lá no finalzinho, Paulo diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Ele estava falando assim para eles: olha, até antes de eu falar aqui, vocês não conheciam a Deus. E Deus, ele vai esquecer tudo que você fez. Toda adoração, toda falsidade, Ele está esquecendo. Mas agora que você sabe quem é Deus, a partir de agora, se arrependa e adore apenas o Criador. Se arrependa, né, das falsas adorações. Não estou dizendo aqui que você adorou falsamente, meu propósito não é esse. O que eu quero entrar, o meu ponto neste contexto é que nós temos que buscar a Deus de verdade e não para cumprir uma agenda pseudo-cristã ou algo que é suposto que você faça porque você vem na igreja, compreende? Se nós fazemos coisas porque é suposto fazermos, porque somos da igreja, então nós somos falsos adoradores, porque fazemos para impressionar a homens, mas Deus não se agrada de nós. Somos os que confessam com lábios, mas o nosso coração não é do Senhor. E é isso que Paulo está dizendo assim: olha, se arrependam de quando a gente faz isso. E aprendam a depender de Deus. Não sigam aquilo que todo mundo diz que tem que fazer, ou que falam para você não fazer, ou um ou outro, ninguém sabe. Nós temos que buscar ao nosso Criador, ao nosso Deus. Chegar ali na intimidade e falar assim: Pai, fala comigo. Revela-nos no meu coração, me ajuda, Senhor, como que eu vou caminhar, se eu vou seguir para aqui ou para lá, porque eu quero ser um adorador de excelência. Eu quero ser um adorador excelente, né? Eu quero ser daquele que se Deus quiser que eu permaneça fazendo a obra dele, independente de como o mundo vai caminhar, mas se eu estiver vivo e Deus quer que eu seja um adorador nesta época, neste momento, então eu tenho que ser um adorador com excelência. Eu preciso disso. Eu só seria um adorador com excelência quando eu deixar de ouvir a minha cabeça e ouvir ao Senhor. Quando eu ouvir o que vem de Deus, que eram assim que os profetas faziam. Eles anunciavam o que Deus falava. Profeta de verdade não falava o que ele pensava. Assim, em profecia, talvez ele aconselhava, né? Porque a palavra diz que, né, na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem um versículo que diz isso, né? Então eles aconselhavam, mas quando era de Deus, que ele dizia assim: assim diz o Senhor. Era exatamente como Deus falava: doa quem doer, mesmo que ele morresse ao falar isso. Mas ele tinha intimidade para ouvir, e nós precisamos ouvir a Deus. Tem coisas que Deus vai falar para você que não é para a nação, não é para a igreja, é para você. É para sua casa, é para apaziguar um questionamento do seu coração, um medo do seu coração, ou uma incerteza que você tenha. Mas nós precisamos ter isso. Nós precisamos ser essa igreja que o Senhor Jesus morreu para que ela existisse. Essa igreja onde ela verdadeiramente ouve o que Deus está falando.
E é isso que nós precisamos, cada um de nós. Amém? Paulo, ele foi uma pessoa que ele tinha muita propriedade para falar de Deus. Por quê? Porque, como eu disse antes, ele conhecia Deus. Paulo teve experiências que, pelo menos biblicamente, estão narradas, que os 12 que andaram com Jesus 3 anos e meio não tiveram. Paulo, por exemplo, relata que ele foi levado ao terceiro céu, né? Que nada mais, nada menos que é onde está espiritualmente o Jardim do Éden hoje. Ele foi levado para o paraíso, para esse lugar que ele foi levado. E ele fala assim, só que eu não posso falar, né? Eu gosto da frase que ele fala assim, eu vi coisas inefáveis, que não dá para descrever, né? Quer dizer, olha a intimidade que ele teve. Muito embora também o apóstolo João também teve isso, né? O apóstolo João, só que o apóstolo João ele viu o Apocalipse, ele viu o fim. Não deve ter sido muito bonito que ele viu, mas foi uma experiência também sobrenatural. Por que essas pessoas viram essas coisas? Eu sei que homens e mulheres nos dias atuais têm revelações de Deus e veem coisas do Senhor até hoje, que não estão mais, obviamente não estão na Bíblia, mas veem coisas. Como que isso acontece? Pessoas que têm intimidade. Eu tenho certeza que se você tem intimidade com Deus, Deus já falou coisas para você que acalmou seu coração e aconteceu depois. Porque Deus, ele cuida de nós. Então nós precisamos ouvir a Deus, temos que buscar a Deus, né? Meu último versículo, 2 Timóteo, capítulo 1, do 7 ao 12, diz assim, Paulo diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu gosto disso. Ele não nos deu espírito de... Quer dizer, o medo não faz parte de você. Posso ouvir amém? Se você é cristão verdadeiro, você não pode ter medo de nada. Se você tem medo, então... Sabe por que eu digo isso? Parece que é pesado, né? Mas sabe por que eu digo isso? Porque o medo, ele gera a incerteza de que Deus pode salvar. Então, quebra a sua fé. Você pode... A Bíblia fala assim que nós temos que vigiar. Claro que você não vai ser inconsequente. Eu vou pular desse prédio de 25 andares que eu não tenho medo. Aí é ser inconsequente. Não me entendam errado. Mas você viver com medo, o medo não é de Deus. Posso ouvir amém? E ele fala assim, ele não te deu espírito de medo ou de covardia, mas ele te deu poder. Ele te deu o Espírito Santo de Deus, que é poder. Ele habita em você. E ele fala assim, te deu amor e equilíbrio. Para que o equilíbrio? Para que você saiba se portar, se colocar, ter uma postura. Paulo, ele vai pregar para os atenienses, ele cita até mesmo um livro dos atenienses, livro totalmente pagão, mas ele põe o equilíbrio, ele usa a linguagem deles em equilíbrio e coloca a mensagem de Deus em cima, dizendo que o que eles acreditem de uma maneira política, que ela não é a verdade absoluta. Não é aquilo. Isso é equilíbrio. Isso é ter um equilíbrio, né? Por exemplo, ele continua, verso 8. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, né? Paulo estava preso, né? Paulo vivia preso, tadinho. Nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas... suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa convocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E aí verso 12, e fantástico. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu conheço
quem eu creio. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei, olha o que ele fala, eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou certo que Ele é poderoso. Eu tenho crido, estou certo. Eu sei, eu tenho crido, estou certo. Sei, tenho crido, estou certo. Eu sei quem é Ele e eu creio nele. E eu estou certo que Ele me prometeu é meu. Eu sei quem é Ele. Eu sei. Como que eu sei? Porque eu ando com Ele. Eu sei porque eu ando com Ele. Eu sei porque Ele me visita. Eu sei porque Ele mora em mim. Eu sei porque Ele mora na minha casa. Eu sei porque Ele está na vida dos meus filhos. Eu sei porque Ele está na vida do meu cônjuge, da minha esposa, do meu marido. Eu sei porque mesmo quando eu estou numa reunião, num negócio difícil, se eu fechar os meus olhos, eu sei que Ele está do meu lado porque eu sinto Ele. E eu tenho crido porque nenhuma promessa que Ele faz é mentira. Tudo que Ele fala acontece. Tudo que Ele prometeu aconteceu. Ele me guarda. E eu estou certo que Ele é meu Redentor. E o meu Senhor Jesus voltará. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Assim como eu tenho tanta certeza de que a melhor decisão da minha vida foi aceitar Jesus Cristo como meu Senhor. É assim como eu tenho da minha salvação. É assim como eu tenho de que chegará um momento que eu estarei sentado na mesa com o Pai. Que a minha família estará comigo. Vocês estarão comigo. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Deus providenciará saída para qualquer problema. Eu sei que Deus me guardará. A palavra diz assim: se comerdes de algo mortífero, nenhum mal lhe fará. Se não conhecer que faz isso. Quer dizer, se eu estiver desatento fisicamente, mas o meu espírito está em intimidade com Ele, Ele me guarda. Sabe por quê? Porque Deus nunca fica desatento comigo. Deus nunca fica desatento com você. Às vezes você ora, e você ora uma vez, e você acha que Deus não ouviu, ou de repente que Ele não está fazendo, ou talvez até que você não merece aquilo. Aí você persevera na oração e continua fazendo a sua obra. Eu vou dizer, quando nasceu no seu coração a verdadeira vontade de orar, antes que você orou, por você ser um adorador, Deus já começou a trabalhar no secreto para você. Deus já começou a trabalhar no secreto. O ano passado eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida antes. Por exemplo, eu nunca tinha plantado batata na minha vida. Nunca tinha plantado batata. E aí, o ano passado eu plantei batata. E a batata, não sei quem já teve essa experiência de plantar batata. A batata, você põe ela na terra, aí o brotinho vai nascendo. E você não vê, dali um pouco ela sai um raminho. Ela começa a crescer uma arvorezinha com umas folhas. E ela vai enchendo. E a batata, como você sabe, ela cresce dentro da terra. Diferente de uma árvore frutífera que você vê o fruto. Você vê a flor, depois você vê o fruto nascendo. A batata você não vê isso. E eu ficava pensando assim comigo: caramba, como é que eu vou saber a hora de colher essa batata se eu não vejo a batata? E o dia que eu fui colher a batata, até filmei, mandei para uns amigos nossos aí que estão nos grupos aí, né? Até filmei, que eu falei, vou filmar os caras, vamos ver que comecei a cavucar. Gente, na hora que você tira uma batata da terra, que você plantou, mas Deus que deu o crescimento, não tem outra palavra a não ser dizer assim: louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque você coloca aquela batata na terra quando você planta, e você não sabe o que vai acontecer ali. Mas todo dia, você rega. Quando o sol está muito forte, você tira o seu vasinho do sol forte, você põe na sombra. Quando neva, porque aqui é louco, né? Você tira da neve, você guarda quando você pode. Você vai cuidando, mas você não sabe o que está acontecendo ali. Você não vê. Mas no dia da colheita, você fala: de uma batata eu colhi 30. Aí você entende aquele verso, que a sua colheita será de 30 para 60 por 100. Fala que a sua colheita vai ser recalcada, sacudida e transbordante. É assim que é a sua fé de um verdadeiro adorador, porque você não sabe como a sua fé
sua oração na intimidade está causando impacto no mundo espiritual. E ela só causa um impacto assim quando você é verdadeiramente um adorador, que você não está orando para receber a bênção, você está orando por adoração. Você está orando porque você está dizendo assim: Pai, embora eu estou orando e pedindo, mas eu peço ao Senhor porque o Senhor é meu Pai, e confio no sim e no não, porque eu sei que em Jesus eu tenho o sim e o amém. Porém, se o Senhor me der um não, louvarei ao Senhor, mesmo que o fruto da videira minta, ainda assim eu louvarei o meu Senhor. Quem consegue fazer isso? Quem consegue ser um adorador assim? Só os verdadeiros. Porque o falso, ele vai orar, pode orar até 20 vezes, 30 vezes, mas em um momento ele vai parar, porque ele vai deixar o cansaço vencer ele. Ele vai começar a achar que Deus não está ouvindo, que, né? Mas eu quero desafiar você, igreja, sabe? A mudar a maneira que você olha a sua oração. Embora você deseje muito algo numa oração, mas não vá no anseio de colher o que você ora apenas, mas vai no anseio de ter a oportunidade de ouvir Deus falar com você. Vai no anseio é uma oportunidade de você estar com Deus de uma maneira diferente. Quando a gente tem a oportunidade de vir à igreja, orar no Kamikaze, por exemplo, de sexta-feira, ou ter um seminário que a gente faz, até mesmo revisão de vidas, cada oportunidade que a gente tem de estar com Deus, quando a gente colocar no coração assim, é um momento que eu vou colocar para Deus, é para buscar o meu Senhor. Então você vai receber a presença do Espírito Santo de uma maneira que você nunca recebeu antes, porque não é por você. Quando você tem a oportunidade de entrar online lá por exemplo, no projeto Mulher Poder Forte, não estou fazendo propaganda do projeto, mas estou dizendo da oportunidade de você parar na sua casa ali, se conectar, mesmo que seja uma palavra que você já ouviu um monte de vezes, mas só de você fazer isso no intuito de buscar a Deus, você vai ver o que Deus ele pode fazer. Hoje, a palavra de Deus, nenhum versículo que eu li aqui hoje é novo para você. Tudo aqui você já escutou antes e um monte de vezes. E eu pergunto, por que você está sentindo a presença de Deus aí no seu lugar agora? Estou vendo pessoas com o olho marejando, estou vendo pessoas sentindo a presença. Por que você está sentindo a presença de Deus com palavra antiga? Coisas que qualquer cristão de um mês já ouviu isso 10 vezes. Por que você está sentindo a presença de Deus? Sabe por quê? Porque você está se colocando como um adorador. Você não está julgando a palavra, mas você está se colocando no Santo dos Santos. Existem 3 níveis da presença de Deus. Existe o átrio é o pátio. Todo mundo entra no átrio. O átrio qualquer um pode entrar de certa forma, mas somente os verdadeiros adoradores entram no santo lugar e no Santo dos Santos. Quem entra? Quem conhece, quem está próximo, quem Deus permitia entrar ali? Quem tinha intimidade. E hoje não mudou, de certa maneira, o Espírito Santo habita em nós, mas quem recebe o Espírito? Quem tem intimidade. Deus quer que você busque a Ele, que eu busque a Ele. É isso que Ele quer, mais nada. Porque quando você busca Ele, você está ali: Pai, eu quero estar com você. Pai, você vive mais, você recebe mais. Se o seu filho, você que é pai, mãe, quando o seu filho fica ali com você, te liga mais, ele vai receber mais de você. Às vezes, né, sei lá, eu moro aqui nos Estados Unidos, meus irmãos moram lá no Brasil, meus irmãos moram com os meus pais ali, vêm meus pais todo dia, então eles, neste momento, recebem mais dos meus pais do que eu, porque eu estou longe, né? Mas, se você tem a oportunidade de estar perto do seu pai, não perca a oportunidade, busque a Ele, e despeje nele, sabe, todas essas coisas, assim como Paulo diz, assim como Paulo fez, né? Paulo pregou ali para um monte de gente que não sabia nada, que achavam que qualquer outro Deus todos os deuses eram bons, e Paulo ele fala assim: eu sei em quem eu tenho crido,
Eu sei em quem eu tenho. Você sabe em quem você tem crido? Você acha que Deus se esqueceu das suas dores? Você acha que Deus não está se importando? Você acha que Deus não está vendo as vezes que você está orando a mesma coisa há semanas já? Talvez essa semana aqui, em algum momento você começou a questionar assim: mas Senhor, parece que o Senhor não está vendo. Talvez você nem falou isso, mas você pensou. Talvez você pensou essa semana assim: parece que o Senhor não está vendo. O Senhor não está vendo, Deus, olha quanto eu estou sofrendo, mas eu continuo fazendo, eu creio, mas o Senhor não está vendo. Você acha mesmo que Deus não está vendo? Deus está sim. Deus está preparando. Deus está preparando. E eu quero dar uma palavra de conforto no seu coração. E somente o verdadeiro adorador vai entender o que eu vou dizer agora. A palavra de Deus veio através de Paulo, que era um verdadeiro adorador, e falou assim para ele: as dores ou sofrimentos momentâneos que você está sofrendo hoje, nada se comparam com aquilo que está esperando você no meu reino. Porque quando você entrar lá, será semelhante a uma mãe que teve um parto normal. Na hora que ela pega o filho no colo, não tem mais a dor. Assumiu, esqueceu o que aconteceu, porque está com seu filho no braço. E só de estar com ele no braço, acabou. Não se lembra mais. E ela diz assim: viveria mais 9 meses de dor e enjoo só para viver esse momento de novo. Teria valido a pena. Quando chegarmos lá, vai ter valido a pena. E quem vai chegar lá? Os verdadeiros adoradores. É por isso que Deus, Ele busca quem adora Ele de verdade. Adorá-lo na alegria é simples de certa maneira, mas adorá-lo quando a resposta não vem é o desafio da sua vida. Mas é o que vai determinar se você vai pela porta larga ou se você vai pela porta estreita. Mas eu louvo ao Senhor, porque eu sinto no meu coração que nessa igreja existem verdadeiros adoradores. Cada pessoa aqui é serva do Senhor. Todos vocês que estão aqui são servos do Senhor. E eu sei que se Deus botasse no meu coração a te desafiar a fazer algo na igreja, você faria com alegria. Se eu falasse assim: pessoal, vamos fazer uma campanha de oração amanhã, às 3 da manhã, na rua, você iria, porque você é um adorador. Você foi escolhido para isso. Não perca isso em você. Não negocie o chamado de Deus em você. Não negocie o que Deus quer para você na sua vida. Posso ouvir amém, igreja?